Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades. Vocês irão realizar todas as atividades que estão nesse arquivo, mas só precisam nos enviar as fotos das atividades de História e Geografia. E não esqueçam, envie as atividades até o dia 1º de junho. Atividade número 1 é atividade de português. Nós vamos aprender um pouquinho sobre substantivos concretos e abstratos. O substantivo concreto tem sua existência própria e independente, podendo ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade, ou seja, aqueles que a gente consegue ver, consegue tocar. Ou mentalmente, aqueles que a gente consegue também imaginar. Assim, mesmo seres imaginários podem ser concretos a partir do momento em que ganham forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria, como é o exemplo de personagens do folclore, desenhos animados, super-heróis. Já o substantivo abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir, isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente depende dele, como no caso de sentimentos, anseios ou fenômenos não palpáveis, emoções. Nós temos alguns exemplos aqui, substantivos concretos: cimento, saci-pererê, dragão, água, professor, ser humano. Já o abstrato, imaginação, mitologia, medo, sede, ensino, vida. Nós temos aqui outros exemplos também. Imaginou um anjo no céu. Então, anjo é um substantivo concreto, por representar um ser que, independente de ser real ou imaginado, apresenta-se como dotado de existência própria. Por outro lado, a fé, lá na frase, a fé dela era inabalável. É um substantivo abstrato, pois não é um ser independente, mas depende de outro ser concreto, ela, ou seja, uma pessoa para existir. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem acessar esse site. Agora, assinale a alternativa que possui um substantivo abstrato. Nós temos casebre, girassol, Helena e honestidade. Pensem um pouquinho qual dessas palavras são coisas que a gente consegue sentir, que a gente consegue, que é uma emoção. Esse é o substantivo abstrato, marca o X. Número 2. Escreva os substantivos nos quadros correspondentes. Então, nós temos aqui várias palavras e vocês vão colocar na coluna se é concreto ou se é abstrato. 3. Leia a tirinha. Na frase pronunciada pelo pai de Armandinho, no primeiro quadrinho, o substantivo amor é classificado como? Então, vamos ler a tirinha. Amor é muito importante, filho, mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois. Com amor, a gente vive. Com água, a gente só sobrevive. Com água, só sobrevive. Então, amor é um sentimento ou é uma palavra que a gente imagina, que a gente pode tocar. Então, ele é considerado concreto ou abstrato? Retire da tirinha do Armandinho 3 substantivos comuns. São aqueles substantivos que nós estudamos na aula passada. Atividade 2, matemática. Planificação. Assista o vídeo a seguir para compreender o que é uma planificação. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem acessar esse link do YouTube. Nós temos aqui alguns sólidos geométricos. Nós vamos ver um pouquinho sobre face, aresta e vértice. Sólidos geométricos são figuras tridimensionais. Isso quer dizer que existem 3 dimensões, como largura, altura e comprimento. Figuras geométricas espaciais. A geometria espacial é a área da matemática que estuda as figuras espaciais, ou seja, as figuras dispostas no espaço. Figuras espaciais são figuras com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Vamos conhecer algumas? O cilindro é classificado como corpo redondo. Isso significa que ele pode rolar, se for colocado sobre uma superfície inclinada.
A latinha de refrigerante é um exemplo de figura geométrica cilindro. Já o cubo possui 6 faces. O que são faces? São os lados. E eles são iguais. Todas as faces têm a forma de um quadrado. O cubo mágico é um exemplo da figura geométrica cubo. Já o cone é um sólido geométrico bem popular. Ele tem o formato de uma pirâmide. O chapeuzinho de festa é um exemplo da figura geométrica cone. Já a esfera também pertence ao grupo de corpos redondos, devido ao seu formato. A bola de futebol é um exemplo da figura geométrica esfera. Paralelepípedo. O paralelepípedo possui faces, ou seja, lados, opostos, que são paralelas. O tijolo é um exemplo da figura geométrica paralelepípedo. Agora vamos fazer o exercício. Pinte a planificação do poliedro abaixo. Planificação, gente, é quando a gente pega a figura, nós abrimos essa figura para conseguir ver todos os seus lados. E poliedro são figuras geométricas formadas por linhas retas e que não se cruzam. Então, nós temos aqui essa figura geométrica e vocês vão dizer qual que é a planificação dela. Ou seja, se eu pegar essa figura e abrir, qual dessas figuras aqui representa esse poliedro que está pintado? 2. A caixa abaixo tem o formato de um cubo, um cone, um paralelepípedo ou um cilindro. Vocês podem voltar lá nas figuras acima para ver qual que é a figura que mais se parece. O planeta Terra sugere qual figura espacial? Marque a resposta correta. Então, parece uma pirâmide, um cone, um cilindro ou uma esfera? Quantas faces da figura espacial você não está enxergando? Então, a gente está conseguindo ver aqui a parte de cima, as duas laterais e a parte da frente. E quantas estão atrás dessa figura? Marca o xizinho. Qual é o poliedro que está em cima da mesa? É um cubo? É um cone? É um paralelepípedo ou é um cilindro? Circula os objetos que lembram um cone. Atividade 3. Ciências. A cadeia alimentar. Vamos continuar o assunto já estudado sobre as relações alimentares entre os seres vivos que formam a cadeia alimentar. Isto é, uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Na representação de uma cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas. A seta parte do ser vivo que serve de alimento e aponta para o ser vivo que consome. Veja um exemplo de cadeia alimentar. Então, nós temos aqui o capim, que é um produtor, serve de alimento para o caramujo, que é um consumidor. O caramujo serve de alimento para a garça, que também é para o tuiuiu, que também é um consumidor. O tuiuiu morto serve de alimento para os fungos e bactérias, que são decompositores. 1. Observe a cadeia alimentar a seguir. Depois escreva um pequeno texto descrevendo as relações alimentares existentes nela. Quem é produtor e quem alimenta-se de quem. E, por fim, quem é o decompositor e de quem está se alimentando. Não esqueça de identificar o produtor, os consumidores, decompositores nos quadrados abaixo das figuras. Então, nós temos aqui a flor. A flor seria um produtor. A lagarta seria um consumidor, porque consome a flor. O passarinho também seria um consumidor, porque consome a lagarta. E os fungos e bactérias que comem, que se alimentam do pássaro, são os decompositores. Vocês vão escrever um textinho aqui embaixo falando sobre essa relação. Atividade 4, História. É essa atividade que vocês devem enviar. Vamos continuar a falar sobre períodos históricos. Pré-história vai de 4.000 a.C. e se divide em 3 períodos. Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, onde o homem era nômade, vivia em cavernas, em bandos, produziam armas, ferramentas rudimentares de madeira, ossos e lascas de pedra. Nesse período surge a descoberta do fogo. O Neolítico, idade da pedra polida, onde os homens caçavam, pescavam e protegiam o grupo. Criação de objetos e instrumentos mais elaborados. Cultivo de plantas e criação de animais. Modo de vida mais sedentário. Idade dos metais. Do cobre, bronze e ferro. Período marcado pelas técnicas de metalurgia, que proporcionaram as primeiras civilizações. Idade antiga.
da escrita até 476 depois de Cristo. Com a descoberta da agricultura e pecuária, os homens passaram a construir casas fixas, não andavam mais de um lado para o outro. Com isso, começaram a compartilhar a mesma língua, crenças e costumes, organização de trabalho e poder. É por isso que marca a antiguidade. E nesse momento inicia o surgimento das grandes civilizações, os egípcios, fenícios, gregos, persas, mesopotâmicos e romanos. Já na Idade Média, que vai de 476 até 1453 d.C., aqui o cristianismo, por meio da Igreja Católica, se instala. E o poder é dividido entre os sacerdotes da igreja e os donos das terras. Os trabalhadores são servos e trabalham por comida. Os reis são escolhidos por Deus. Idade Moderna, de 1453 até 1789 d.C., marcada pelo poder dos reis e diminuição do poder da igreja. O homem reafirma que a Terra é redonda, atravessa os oceanos pela primeira vez e descobre novas terras. O Brasil foi descoberto nessa época. Surge a Igreja Protestante, que possibilita que a Bíblia seja lida por todos. Acaba com a queda dos reinos e início das repúblicas e democracia, representantes pelo povo. Idade Contemporânea, de 1789 até os nossos dias atuais. É o período que estamos agora, marcado pela criação de máquinas, automóveis, computadores, a tecnologia em geral. Número 1. Com base no que você estudou, responda: em que período nós temos o surgimento das grandes civilizações? Então, você vai voltar lá no texto e vai dizer em qual período que aconteceu. Na Idade Média, o poder era dividido entre... Essa também faz parte da atividade que vocês têm que enviar a foto. O Brasil foi descoberto em que período? A Idade Contemporânea, marcada pela descoberta do fogo, da agricultura, o poder da igreja ou a criação tecnológica. Qual linha do tempo abaixo está de acordo com a sequência cronológica dos períodos históricos? Então, vocês vão ver qual a linha do tempo que tem a ver com todos os períodos históricos que eu li para vocês anteriormente. Qual que está na sequência? Vocês vão marcar essa linha do tempo, ok? Se é a primeira, a segunda ou a terceira. Essa atividade também faz parte da que vocês têm que enviar essa semana. Atividade 5, Geografia, também faz parte das atividades que vocês têm que enviar essa semana. Lembrando que é História e Geografia. Vocês vão analisar o gráfico de um relevo. Então, nós temos montanha, morro, planalto, planície e a serra lá em cima. Observe o gráfico do relevo. Sabemos que o conjunto de montanhas é chamado serra. Quanto mede a mais alta montanha? Então, vocês vão olhar aqui no gráfico, vão ver as montanhas e vão dizer qual a altura. E a mais baixa? Qual a diferença entre as duas mais baixas montanhas? Então, para fazer a diferença, nós fazemos uma continha de menos. Qual é a soma do morro e a mais baixa montanha? Então, vocês vão somar, né, ver qual a altura do morro e a montanha mais baixa. Qual a soma das 4 montanhas do gráfico? Qual é a diferença do planalto para a planície? Nós já estudamos isso em aulas anteriores também. E até a próxima semana.